ao primeiro episódio do Lar em Casa. Aqui nós vamos iniciar uma jornada junto com você que deseja sair do zero até a casa decorada. Sim, é isso mesmo. Quando nós resolvemos criar o Lar em Casa, nós queríamos que todos os temas que nós falássemos aqui respondessem a seguinte pergunta: qualquer pessoa pode fazer? Sim, o intuito é fazer com que qualquer pessoa consiga aplicar as técnicas que nós vamos apresentar aqui para vocês para reformar ou decorar a sua casa e sem aquele auxílio direto de um arquiteto, de um design de interiores. Totalmente do zero. Então, é isso que você vai ver aqui e, quem sabe, aplicar aí dentro da sua casa. Meu nome é Thaís. Eu não vou estar aqui sozinha apresentando esses episódios para vocês. Eu vou estar junto com a Tainá, que também ela é minha sócia, e nós duas somos arquitetas. Nós atuamos desde 2016 no nosso escritório de arquitetura e agora nós estamos aqui passando os nossos conhecimentos para você que quer sair do zero até a casa decorada. Bom, gente, apresentações feitas, vamos ao tema agora do primeiro episódio do Lar em Casa, que é não tenho a mínima ideia de como começar a decorar ou a reformar minha casa. A gente sabe que bate essa insegurança no início, a gente entende isso e nós vamos trazer aqui para vocês soluções práticas e fáceis para você poder aplicar e transformar o seu ambiente sem ter essa insegurança inicial na hora de decorar ou reformar sua casa. E o que exatamente provoca essa insegurança na hora de iniciar uma mudança, uma transformação dentro da sua casa? A gente identifica essa insegurança inicial atrelada muito à falta de criatividade. Sim, e não é aquela criatividade só de ter aquela ideia mirabolante, né? Aquela criatividade mais focada para o artístico, né? De combinar cores, formas. Não só essa também é importante. Mas mas a criatividade mesmo na hora de aplicar para solucionar seus problemas, né? Suas necessidades dentro da sua casa. Então, você precisa ser criativo para isso também, para solucionar as coisas. Então, a falta de criatividade, ela se mostra muito isso no início, né? Onde ela mais aparece e é onde é mais difícil vencer, né? Que é o início. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês como vocês vão destravar isso daí, tá bom? E fora a criatividade, que a gente vê como o principal, né, motivo para te causar essa insegurança, existe também a falta de referências, né? Você pode até lembrar aí que arquitetos e decoradores estão sempre viajando, procurando novas referências, né? Ver o que tem de novo no mercado, na arte, né? Isso é muito importante. Então, você precisa estar ligado aí no que você vai buscar de referências, de repertório para você, né? E isso vai sim te ajudar a vencer essa inércia inicial, né? E vencer essa insegurança, né? E outra coisa também, é claro, é a falta de prática, né, gente? Então, quanto mais você pratica, mais seguro você fica. E você pode estar praticando isso, não necessariamente. Ah, Thaís, como assim? Você vai falar que eu preciso praticar decoração, né? Não necessariamente você precisa estar o tempo todo trocando os móveis de lugar, ou pintando, né? Quebrando aqui, refazendo ali. Não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode muito bem trabalhar mentalmente isso, né? Mentalmente você está trabalhando e praticando essas mudanças. Até porque se você fosse fazer, né, isso o tempo todo, mudar as coisas de lugar, ia te demandar muito tempo e dinheiro, né? E não é esse o intuito aqui, né? Então você pode sim estar exercendo mentalmente, né? E até criando aquela tal da visão espacial para você, né? Praticando, exercitando isso. Então, esses são os 3 fatores que a gente identifica
que mais trava você aí na hora de iniciar uma reforma, iniciar uma decoração, mas a gente vai falar aqui como você vai destravar isso e começar a decoração da sua casa. E tomem cuidado, porque essa falta desses 3 quesitos aí que eu falei com vocês acaba se refletindo em frases do tipo: ah, eu não tenho dinheiro e por isso eu não faço a decoração da minha casa. Ou então, ah, eu não tenho dom e por isso eu também não faço, né? Eu preciso muito de um profissional, de um arquiteto, de outra pessoa para me ajudar e fazer isso para mim, né? Nós vamos te ajudar sim, mas não vamos te dar o peixe, né? Nós vamos te ensinar a pescar, né? Então, não confundam, né, a falta desses 3 quesitos, que é construído, né? Você consegue ter isso para você com esse tipo de frase, porque na verdade são desculpas que você tá, tá dando para você e te bloqueando, né? Não deixando você chegar aí no teu resultado final, que é a sua casa decorada. Então, esse tipo de frase não vai poder aparecer, vai aparecer, mas você vai combater elas, né? Ah, não tenho dinheiro, não tenho dom, eu não fiz faculdade, não sou profissional da área, eu não nasci para isso, não conheço as regras da decoração, a gente já ouviu muito isso. Eu não sei das regras, por isso eu não sei decorar aqui, né? Então, não se prendam a isso, né? Existe também um gatilho principal, né, que dá um maior medo assim nas pessoas que a gente vê, que é o eu tenho medo de colocar meu dinheiro ali, investir em uma coisa que eu não vou gostar no futuro, que eu vou ou não vou gostar imediatamente, né? Existe esse medo das pessoas, né, de fazer e não gostar. Mas como é que a gente vence o medo? Hein? Como é que a gente vence um medo? A gente vence o medo com outro medo maior. A verdade é essa. A gente vence o medo com outro medo, né? Um medo de ficar estagnado, de ficar com a casa feia, com uma casa onde você vai estar insatisfeito, uma casa que não vai te trazer prazer, onde você não vai conseguir se revigorar, reunir os seus amigos. Então, olha o quanto de coisas que você vai estar, né, relegando, né, por medo de fazer algo que você talvez não goste, né? Mas a gente vai mostrar aqui para vocês uns princípios para você não ficar aí com esse medo inicial. E você deve estar se perguntando agora, tá bom, Thaís, como é que eu vou resolver isso? Né? Como é que eu vou resolver a falta dessas coisas, de criatividade, de referência, falta de prática? Como é que eu vou solucionar isso para eu começar a decorar minha casa? Eu vou passar aqui para vocês 4 princípios básicos de decoração e de reforma, né, projetual, para vocês saírem, né, dessa inércia, saírem do zero e chegar no resultado que vocês desejam. Sim, a gente conseguiu chegar nessa conclusão desses 4 princípios, né? A gente não tirou aqui do zero, 4 princípios, vamos dar aqui para eles fazer. Não, a gente conseguiu chegar nessa conclusão porque de tanta gente usar, a gente percebeu um padrão, né? Um padrão de coisas, né? De ações que nós fazíamos que nos deixavam mais confiantes a cada início de projeto, né? Cada caso é um novo caso, cada projeto é um novo projeto e bate sim, existe sim essa insegurança, né? E essa experiência, né, de ter medo sempre não dá para ficar revivendo ela toda hora e travando ela sempre, né, em cada projeto. Então, nós entendemos, né, esse padrão e criamos esses princípios que nós aplicamos e vou passar aqui para vocês agora que vão ajudar vocês a dar esse pontapé
e na hora de começar a decorar qualquer ambiente aí da casa de vocês. Gente, e uma referência que eu queria deixar aqui para vocês é de um documentário da Netflix, que eu acredito que o nome é De Volta ao Espaço, ou De Volta para o Espaço. É sobre o Elon Musk e a SpaceX, né? Porque falando essas coisas aqui com vocês de medo, de iniciar uma nova jornada em segurança, né? E em coisas que podem ser desconhecidas para muita gente aqui, que quer começar e não sabe por onde começar, eu associei muito, e eu gosto muito, eu fico fascinada por essas coisas, né? De viagem ao espaço. Então, eu associei muito, e como é que ali naquele documentário ele mostra isso, né? A prática das coisas ali, e fazendo e refazendo até chegar num resultado viável, né? De ser reproduzido, replicado e repetido, né? Passo a passo, assim, onde a NASA finalmente viu que era possível e se associou, né, à SpaceX. Então, eu acho que traz muito à tona, né, isso, e ali eu consegui enxergar o medo deles lá na hora de fazer o lançamento da primeira tripulação, né? Mesmo depois de vários testes, existe aquela tensão, tudo isso. Eu acho super válido vocês verem. E é meio isso, né? Trazendo assim, tirando ali do macro, né? Daquela realidade super mega deles, trazendo para nossa casa. É meio isso, né? A gente sente esse medo inicial, mas é como se nós fôssemos nós fôssemos a SpaceX, né? Nós já praticamos bastante, já fizemos muito isso, e agora a gente vai dar aqui para vocês o passo a passo para vocês poderem aplicar, né? E iniciarem a sua nova jornada. Que lá a NASA se associou à SpaceX para iniciar a sua nova jornada, né? Aí para chegar a Marte, né? Mas aqui vocês vão iniciar o comparativo, né, que eu quero fazer aqui com vocês, é de iniciar essa jornada para chegar aí na casa dos seus sonhos, na sua casa decorada, confortável, onde você pode aí revigorar suas forças e as suas energias, né? Então fica aqui minha referência para vocês. Agora eu vou fazer um bate-bola aqui com vocês, mostrando as vantagens de aplicar esses 4 princípios na hora de começar a decorar ou reformar a sua casa. Bom, a primeira coisa é que você realmente pode sair do zero, né? Você não precisa estar com a sua criatividade em alta para começar a decorar, você não precisa estar com um repertório cheio de referências, né? Não precisa ter aquele monte de pasta de Pinterest salva de imagens de decoração, de arquitetura, enfim, você não precisa disso, e você também não precisa ter anos de prática, né? A proposta é essa, você começar do zero total, né? A segunda coisa é que você vai se sentir mais confiante, né? Essa é a segunda vantagem. Você vai se sentir mais confiante aplicando esses princípios, e aí você vai sentir uma liberdade maior de depois ousar em uma certa decoração, né, de poder criar algo novo, né, e você vai ter essa liberdade, né? A terceira coisa é que você não vai iniciar, né, o planejamento e o projeto dessa casa, do seu ambiente, com um monte de dúvidas. Você já vai partir de afirmações, né, de princípios que você já vai aplicar, e a partir daí sim você vai começar a pensar, né, como vai se adequar melhor à sua necessidade. Né? Começar com dúvida é muito ruim. Né? E a quarta vantagem é que você vai conseguir aplicar isso em qualquer ambiente da sua casa. Assim, no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro. Você vai conseguir aplicar isso e adaptar, né, de forma bem simples para cada ambiente, né, da sua casa e conforme, como eu falei aqui, as suas necessidades. E agora,
o que vai acontecer se você não aplicar esses princípios, né? Além de, né, ser o inverso de tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Você pode correr o risco de realmente começar errado, né? E aquele medo que a gente estava falando lá no início pode acontecer, né? De você começar errado e ter um espaço sem coerência com o seu estilo de vida, com o que você gosta e também com o que é belo, com o que é agradável, né, para dentro de uma residência. Então, isso que pode acontecer, né, que você, se você não aplicar esses 4 princípios da decoração que eu vou passar agora para vocês. Então, vamos começar. Eu vou apresentar aqui para vocês agora quais são esses 4 princípios que eu tanto venho falando aqui com vocês, né, da decoração, que vão te ajudar a iniciar a decoração da casa de vocês. E vou pontuá-los aqui. O primeiro princípio é o princípio que a gente chama de esconde ou destaca, né? O segundo princípio é o princípio fosco e atemporal. O terceiro princípio a gente chama de a regra do 3, né? É uma contradição aí, mas vocês vão ver como é que isso se aplica. E o quarto, e não menos importante, é o princípio use verde. Então, vamos lá abordar cada um desses princípios para vocês poderem aplicá-los. O primeiro princípio que eu vou falar aqui com vocês é o princípio do esconde ou destaca, né? Como é que nós vamos aplicar esse princípio? A primeira coisa que você tem que fazer nada mais é que entender o seu espaço, fazer a leitura do seu ambiente. Tá, Thaís, mas como é que eu vou fazer isso? Não tem nada escrito na minha parede para eu fazer uma leitura do meu espaço, do meu ambiente. Não, você vai identificar os elementos de conflito dentro do seu espaço, né? Então, a primeira coisa é identificar esses elementos de conflito e atacá-los, né, da forma mais coerente, né? Então, geralmente esses pontos de conflitos eles aparecem em forma de estrutura, né, que são as vigas e os pilares e laje, né, da sua casa, ou eles podem, né, ser de instalações, né, instalações hidráulica, elétrica, de gás, enfim, a instalação da sua casa, ou eles podem ser também patologias, né, infiltrações, mofo, rachaduras. Tirando a patologia, que você realmente vai ter que tratar ela de uma única forma, né? Que é encontrando a raiz do problema e, né, consertando mesmo aquilo, tirando as patologias, identificado isso dentro do seu ambiente, você vai conseguir aplicar essas duas regras, do esconder ou destacar. Por que isso, Thaís? Por que você tem que fazer essa regra na viga, no pilar, enfim? Porque geralmente, principalmente em reforma, né, quem não está construindo do zero, acontece muito, né, de você querer um espaço ideal para você, perfeito, né, com as arestas perfeitas, sem parede torta, sem viga no meio do seu vão, sem pilar no meio da sua parede. É isso que a gente espera, né? Mas na realidade não é isso muito bem que acontece. Então, o que acontece é que as estruturas estão aí presentes, né? E as casas precisam delas, né? Das estruturas, das instalações, e a arquitetura ela precisa conjugar com isso. E a decoração ela é muito eficiente para poder disfarçar isso dentro de um espaço, né? A decoração salva muitas vezes, né? Um espaço que às vezes não foi bem compatibilizado, né, com a arquitetura ali, não houve realmente um projeto, mas você vai conseguir reverter esse processo com essas técnicas que eu vou falar aqui para você de esconder ou destacar, né, esse elemento de conflito dentro do teu espaço. O conceito por trás de destacar um elemento, ele nada mais é do que você
utilizar aquilo a seu favor, né? Às vezes você tem uma viga, um pilar que está ali sobressalente na sua parede e você consegue usar isso ao seu favor dentro da sua decoração. A gente já pegou uma reforma onde a viga estava em destaque dentro do ambiente e nós simplesmente pintamos aquela viga que estava lá no alto, né? De uma cor de destaque. E aí ela fez todo um sentido ali naquele espaço, com o pé direito alto, né? Teve coerência, né? Então você tem que sempre usar isso a seu favor, né? Às vezes tem um sobressalto na parede e talvez ali se encaixe perfeitamente um espelho e vai parecer que é proposital, né? Então a ideia é essa, você sempre ver se dá para parecer proposital, né? Como se aquilo sempre esteve ali e sempre foi pensado para isso, né? Então essa é a dica, né? Por trás do destacar um elemento, né? Do estilo industrial, as instalações elas ficam realmente aparentes, né? E elas acabam virando realmente o adorno ali daquele espaço. E aí tudo vai tendo mais coerência, né? Então, pense nesse sentido, né? Pense em como isso pode me ser útil, né? E como eu posso realmente adequar isso a fazer parte da decoração do meu ambiente. E a parte de esconder, na verdade, ela é mais simples de se pensar, né? Tipo, eu tenho uma porta, eu tenho um pilar, uma viga, enfim. É mais simples, né? Simplesmente você vai lá e vai criar um painel, fazer um enchimento, né? E normalmente essas técnicas, né, não são as mais baratas, porque você vai ter que entrar ali com um material, com uma mão de obra, né, a mais para poder fazer aquele preenchimento, né, um painel, uma marcenaria, né? Teve um caso que a gente estudou onde dentro de uma circulação de um ambiente tinham várias portas dando para aquele ambiente, né, para aquele espaço, e a gente a cliente, né, ela estava com dificuldade de ornar aquele espaço, né, de deixar ele mais agradável com aquele monte de porta que ela não queria mais ver aquilo. Então, poderia ter sido feito painéis, né, com portas embutidas, onde vão disfarçar e esconder essas portas. Poderia ter feito também uma técnica muito simples, né, e de baixo custo, é você pintar tudo de uma mesma cor, né? Quando você pinta tudo de uma mesma cor, você tira o realce, né, e fica tudo ali meio disfarçadinho. Então, essa é a primeira técnica. Analisar o espaço, fazer a leitura, encontrar os pontos de conflito e analisar. Se não for patologia, que você realmente vai ter que tratar, você ou vai destacar aquele elemento e usar ao seu favor, ou você vai esconder ele com uma outra, né, um outro adorno, uma outra decoração, com um painel, né, com uma pintura, né, mais monocromática ali, para poder esconder o que você não quer ver ali dentro do seu espaço. A segunda dica aqui, o segundo princípio, é o princípio que a gente chamou de fosco e atemporal. Sim, esse princípio ele está mais ligado agora à escolha de materiais, né? E um material que é muito utilizado, né? Praticamente de 6 em 6 meses, né? Nós pintamos nossas casas, né? E para deixar elas renovadas, ou de um em um ano, a gente pinta ela, né? Para deixar ela, fazer a manutenção dela. E a pintura é uma coisa que influencia muito dentro do espaço. E além da cor, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre a cor que você deve pintar a sua casa, a textura da cor, né? A textura da tinta que você vai aplicar na sua casa, ela sempre tem que tender mais para o fosco do que para o brilho. Sim, gente. Por quê?
O brilho, ele acaba trazendo muitos conflitos dentro de uma decoração, porque ele vai refletir muito, né? E às vezes você não vai conseguir nem, dependendo do brilho, né? Você não consegue nem enxergar a cor de fato, né? Daquele material, de tanto que ele reflete a luz, né? Você vê só uma coisa branca assim. Então, quanto menos brilho e mais fosco, mais agradável vai ser para sua vista e vai melhorar assim dentro da sua casa, né, o teu bem-estar, né? Então a gente sempre tende a escolher tintas foscas ou de acabamento acetinado, né, que a gente chama. O acabamento acetinado, ele é legal porque ele, além de não ficar com aquele brilho, né, muito intenso, ele permite que você limpe com mais facilidade a tua parede, né, por ter essa textura mais acetinada, né? E o fosco, gente, ele é muito bom, até porque se você está reformando a sua casa, né, a sua casa já é existente, você não precisa ter uma parede perfeita, né, com acabamento perfeito, porque o fosco ele vai dar uma disfarçada aí, né, no acabamento da sua parede, se ela não estiver tão perfeita. E se você estiver fazendo isso sozinho, né, você às vezes não é uma pessoa especializada nisso, você pode estar usando o fosco ao invés do brilho, porque o brilho ele vai realçar sim as imperfeições da sua parede. Então, se você tender para os acabamentos acetinados, acabamentos foscos, você vai ter um resultado mais satisfatório dentro do teu ambiente, dentro da sua casa. E o atemporal. O atemporal são aqueles materiais, né, que a gente fala que fica bem em qualquer época, né, em qualquer época do ano ou em qualquer década, né, ele vai estar sempre ali cumprindo o seu papel, né, e não enjoando, né? Existe muito essa questão, enjoei, quero trocar, né? Então, como a gente faz? Isso se reflete em acabamentos mais naturais, como pedras, os mármores, madeira, o cimento queimado também. Então, são materiais que você vai aplicar e dificilmente você vai enjoar daquele material, porque eles são naturais, né? Por exemplo, um material que ele é muito atemporal é o ripado. O ripado, ele pode ser usado também em vários materiais, né? Ele pode ser utilizado no MDF com uma cor monocromática, no MDF com cor de madeira mesmo, na madeira, em laca, branco. Então você consegue ter várias texturas e no formato do ripado, que ele é mais confortável para ser usado, né, na decoração de interiores, né? Então, o mesmo vai para papéis de parede muito rebuscados, né? Até mesmo para quem é mais da decoração clássica, né? Você investir mais em, por exemplo, em Bosserri, né? Branquinho, né? Mais voltado para o neoclássico, vamos dizer assim. Isso vai enjoar menos, né? Até porque vamos falar aí que o Bosserri, né? O neoclássico já atravessou aí, né? Muitos anos e gerações e até hoje ele é replicável, né? Então, busquem essa tendência de coisas mais atemporais, né? E realmente, se você gostar muito, querer muito uma coisa assim em destaque, né? Aplique em lugares mais concentrados, onde você realmente vai querer, né, usar e que você não vai demandar muito esforço, muito dinheiro para você trocar se você enjoar, né? A gente fala isso muito para almofadas, né, mantas de sofá, né, um revestimento menor, né, dentro de um espaço menor, né, a roda-banca da cozinha, né, uma parede só de destaque que você quer destacar e ficar renovando e você vai poder utilizar esses padrões dentro da sua decoração sem enjoar. Então, esse foi o segundo princípio, o princípio do fosco e atemporal,
para que você não enjoe e faça uma boa escolha inicial dos seus materiais e da sua decoração dentro da sua casa. O terceiro princípio é o princípio que a gente chama de regra do 3. Sim, esse princípio, na verdade, se você dá uma busca aí na internet, você vai ver que ele existe, né? E ele é aplicado muito para composição, né, de interiores, composição de objetos de decoração e até mesmo de mobiliário, né? Esse é um princípio que ele é aplicado não só dentro da decoração, mas em outras áreas de design de gráfico, né, na pintura, no cinema, né? Ele é muito aplicado. Nada mais é que você compor visualmente, né, o espaço com 3 elementos, né, que eles sempre ficam mais equilibrados do que um ou 2 elementos apenas, né? Então, dentro da composição de interiores, você vai ver muito objetos de decoração ali organizados, né, numa mesinha lateral, mesinha de centro, ali sempre 3 vasinhos, né, 3, né, um vasinho, um livro e um potinho. Então, sempre você combinar 3 elementos, 3 volumes que vão trazer esse equilíbrio. Não necessariamente eles precisam estar alinhados ou eles podem estar, né, assimétricos também, né? É só você pensar no triângulo, né? Que o triângulo ele é uma figura, né, estável, né? Então, esses 3 elementos sempre em conjunto, eles vão estar trazendo mais equilíbrio para o seu ambiente. E você vai garantir aí esse equilíbrio visual dentro do seu espaço com os mobiliários e a decoração, né? Juntas, né? Atuando juntos aí para você ter mais equilíbrio visual dentro da sua decoração. Mas a gente não quis parar aí a regra do 3. Nós estendemos essa regra do 3 para outros pontos também da decoração, onde nós começamos a aplicar e ver que fazia sentido, que é na parte tanto das cores quanto na parte de iluminação. Na parte de iluminação, essa regra do 3 é bem interessante, porque você aplica ela bem pontual mesmo, né? Você vai ter ali, né? Porque dentro de um espaço, o que você tem que fazer para iluminar aquele espaço? Você vai precisar de uma iluminação geral, né? Para iluminar todo o ambiente de forma geral, de forma uniforme. Você pode precisar dentro daquele espaço de uma iluminação mais focal, né? Seja para um trabalho mais específico que você vai fazer, né? Uma leitura ou um trabalho manual. E você vai precisar também de uma iluminação mais decorativa, né? Seja ela uma iluminação decorativa para um revestimento específico, para um quadro específico, ou a própria luminária ser a decoração, né, do seu ambiente. Então, você sempre vai partir do princípio que vão ser essas 3 condições para iluminar o seu ambiente: geral, focal e decorativa, né? Às vezes, né, a decorativa, nesse caso, como o nome próprio já diz, né, é decorativa, ela não vai ter muito aquela função mesmo de, estou iluminando para enxergar melhor, para fazer uma tarefa. Não, ela vai ser mais, né, uma decoração mais indireta, né, sempre, né, amarela, né, uma temperatura de cor amarela, né? Então você não vai usar aquela iluminação para realmente iluminar de forma geral o seu ambiente. Vai ser bem ali pontual, né? A iluminação, e aí você vê se você realmente vai precisar dessa iluminação, né? Você pode usar ela como decoração, né, em si, ou você pode fazer o uso das luzes indiretas, né? Que é muito utilizado dentro dos dormitórios, né? Espaços que você não precisa muito desse foco. Já, por exemplo, cozinhas, áreas de serviço, você precisa de uma iluminação mais prática,
né? Uma iluminação onde você vai ali, vai fazer uma tarefa ou rápida ou uma tarefa mais demorada, e aí você vai precisar de quê? Muitas vezes a gente utiliza, né, embaixo ali do armário superior da cozinha, uma fita de LED, onde você consegue iluminar melhor a bancada, já que o armário pode fazer uma sombra ali na área de trabalho. Então, ali você vai precisar de uma atenção maior para preparar seus alimentos, ver a cor dos alimentos, né? Cortar, né? Então, você vai precisar de uma iluminação ali mais focada para aquele espaço para você fazer a sua tarefa. Outra coisa também é nas áreas das bancadas, onde você vai estudar escrivanias, uma chaise no seu sofá, né? Um lugar onde você vai parar para fazer uma leitura, né? Um trabalho mais minucioso. Então, você vai ver aí no seu ambiente se você realmente vai precisar, né? Dependendo da atividade que você vai estar exercendo dentro dele, se você vai precisar dessa iluminação focal para você fazer suas atividades dentro do seu espaço. E a iluminação geral é, como o nome próprio já diz, ela é mais difusa, né? Geralmente são as iluminações mais funcionais mesmo, né? Hoje em dia nós temos muito e utilizamos muito o painel de LED. O painel de LED, ele é uma iluminação muito funcional, ele tem um ângulo de distribuição de luz bem difuso, onde você vai espalhar de forma mais uniforme aquela iluminação dentro do teu espaço, né? Então, é uma iluminação bem prática, bem simples, é bem funcional mesmo. Estou precisando dessa iluminação para clarear meu ambiente. Então, você vai pensar sempre nessas três possibilidades de iluminação. Você pode não ter uma delas, né? Você pode trabalhar só com decorativa, né? Dentro dos quartos, ou só com uma iluminação funcional. Numa área de serviço, por exemplo, onde você não fica muito tempo ali, né? Um corredor, né? Ou então você vai ver os recursos que você vai precisar para desenvolver uma atividade mais específica com a iluminação focal. Então, essa foi a segunda dica da regra de 3 da decoração. Agora, como eu falei, a gente não se conteve em ficar com a regra de 3 da composição, expandimos para a iluminação e agora eu vou te falar para um outro lugar que a gente também identificou, que é nas cores. Sim. Quando a gente fala de cores dentro da decoração, isso é uma coisa que influencia muito, né, na nossa percepção, né, como, né, a pessoa que está ali naquele espaço, vivenciando aquele espaço, né? As cores influenciam muito, né, nos nossos estímulos. Então, quando você está em casa, quando você chega em casa, o que mais você quer é o conforto, né? Você quer chegar em casa, quer ter conforto, você sai do dia a dia corrido, do dia batido, né? Com muita gente, muita informação, e você quer chegar em casa, você quer mais conforto, né? Então, o que mais vai te trazer isso, falando em termos de cores, são as cores neutras. As cores neutras como o branco, o cinza, o bege, o off-white, enfim, o Fendi, essas variações todas de cores neutras, porque elas têm baixa intensidade, baixa frequência, né? Então, elas estimulam menos e trazem mais conforto visual para o teu espaço. E a gente sabe, conhece que existem N materiais com cores neutras belíssimas. Sim, nós amamos cores neutras na decoração, mas você não precisa ficar só nas cores neutras. Então, uma forma de combinar cores na sua decoração é você fazer o conjunto de duas cores neutras com uma cor do círculo cromático, né? As cores cromáticas lá que a gente tem, as primárias, secundárias, terciárias, enfim. Você pode fazer essa combinação de duas cores neutras
com uma cor da escala lá do círculo cromático, né? Então, isso vai trazer um equilíbrio melhor com a baixa intensidade, você tá ali com você fazer a combinação de um cinza com um branco, com um preto, de um cinza com um marrom. O marrom, ele é muito utilizado dentro da decoração, da decoração de interiores, porque ele é a cor mais presente na madeira, e a madeira é um material super confortável, que eu falei lá, dos materiais atemporais. Então, o marrom, ele traz esse conforto, né, para dentro dos espaços, e você pode estar combinando com uma cor cromática, né? Aí você vai escolher aí a cor que mais te agrada. Você pode variar desde o azul, vermelho, amarelo, né? Trazer alguma variação dessas cores em pontos bem específicos, como almofadas, né? Em locais mais pontuais, mantas, quadros. É ótimo se você gosta de obras de arte, fotografia e quadros, você deixar um ambiente mais neutro para que aquela obra se destaque melhor. É uma boa jogada. Esse daqui foi o princípio 3, que foi o princípio da regra do 3, onde eu falei da aplicação deles na composição dos mobiliários e objetos de decoração, na iluminação e agora também nas cores, né? A combinação de duas cores neutras com uma cor cromática. Isso vai te ajudar e muito na hora de dar o pontapé inicial sem ter referência nenhuma, só você ir lá e começar a fazer as suas escolhas ali na prática, tá bom? Então vamos agora para o quarto princípio. Esse agora é o último e quarto princípio da decoração para você começar do zero até essa casa decorada. E esse quarto princípio, ele é bem simples, ele é bem conhecido, mas ele é muito eficiente, que é o princípio de usar o verde, usar plantas dentro da sua casa. Usar plantas dentro da sua casa é um pontapé inicial para você que está aí do zero, né, que nunca decorou, que nunca fez nada assim de decoração dentro de casa, porque ele vai mostrar, se você ainda não apontou para isso, né, ele vai te exercitar o cuidado que você vai ter com a sua casa. Então é importante, não adianta, a decoração ela não vai simplesmente brotar ali, né? Você vai decorar, enfim, a tua casa e ela vai se manter ali eterna. Então, você tem que ter manutenção, tem que ter o cuidado, a limpeza. Então, você ter uma planta já vai te estimular isso, né? Aquele cuidado diário que você vai ter com a planta, com a vegetação que você comprou, né? Que você vai colocar ali na tua casa e o cuidar dela, né? E meio que vai ser aquela evolução, né, da sua planta crescendo e do seu espaço, né, se formando, né, sua casa decorando e ganhando vida junto com aquela planta. Então, é uma boa dica para quem está começando. Além disso, né, existem outros benefícios da planta dentro de casa, como de bem-estar mesmo. Ela melhora a temperatura ambiente, né? Ela deixa o ar, né, melhor para respirar. Então, existem, né, estudos científicos comprovando que a planta dentro de casa melhora, assim, o seu bem-estar. E outro princípio também é de decorativo, né? A planta, ela possui texturas, formas, né, tonalidades de verde, né, que elas vão te ajudar muito, né, dentro da decoração da sua casa, né? Ela pode ser o elemento ali de que estava faltando para você completar um volume, né, um espaço que estava ali sem vida, né, um espaço que você não estava sabendo como enfeitar, como decorar, né? Então, o uso de plantas ele vai sim te ajudar nesse início. Falar que a planta ela combina, né, com vários estilos, ela entra na característica do atemporal também,
né, dentro do estilo clássico, moderno, industrial, enfim, você vai ter planta e vai ornar, vai combinar muito bem com o estilo, né, que está sendo ali proposto. Esses foram os 4 princípios. Esse último aqui, use verde, a gente sempre aposta nisso, né? E não tem como errar. Esse foi mais um episódio do Lar em Casa, do zero à sua casa decorada. Nos vemos nos próximos episódios.